Meus irmãos, abrimos nossas Bíblias no Salmo 121. Salmo 121. Assim diz a palavra de Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E o eterno Deus aplique essa palavra em nossos corações. O mundo em que vivemos é um lugar muito perigoso. É um lugar confuso. Seus irmãos perceberem, verão também que é um lugar cheio de infelicidade. Tudo isso é perceptível, meus irmãos, no mundo no qual nós vivemos. Nenhuma pessoa que passa neste mundo, nenhuma, ela estará, irmãos, longe de sofrimentos, longe de lágrimas, escorregões e também dificuldades. Todas as pessoas que aqui passaram, que estão nesse mundo, concluem isso. O mundo de fato é difícil. Se nós observarmos, irmãos, os detalhes que os jornais nos mostram, nós concluiremos também e veremos os anúncios. Todo momento nós vemos as notícias carregadas de pesares e decepções e outras coisas relacionadas às dificuldades que esse mundo nos mostra. Queridos irmãos, e sem dúvida nós estamos num paraíso perdido. Tem hora que nós pensamos que a terra é um paraíso, que nós estamos num lugar simplesmente maravilhoso. E tem muitos momentos que nós perdemos, irmãos, a ótica bíblica de que nós estamos num lugar que foi realmente amaldiçoado por Deus. E de fato, meus amados irmãos, nós estamos aqui. E por falar nisso, nós devemos perguntar como viver nesse mundo cheio de tantas tragédias, de tantas tribulações. E se nós, irmãos, tentarmos responder a essa pergunta, como viver nesse mundo, certamente nós concluiremos que não é possível viver no mesmo sem a presença de Deus. Não é possível. E nós, cristãos, devemos concluir também que a vida cristã é um ir contínuo à presença de Deus. Continuamente nós precisamos e carecemos de Deus na nossa caminhada. Sem Ele a vida não tem significado e não tem sentido. Meus irmãos, o Salmo que nós temos aqui, o Salmo 121, ele se encontra na seção dos salmos de romagem, ou salmos de subida, ou também chamados salmos de degraus. Esses salmos, irmãos, eles eram cantados na perspectiva de uma liturgia, desde o primeiro momento que os hebreus saíam de suas tendas, de suas casas, até Jerusalém. A viagem demorava um bom tempo.
E durante essas viagens, esses são os salmos que eles cantavam. Salmo 120, Salmo 121, até o Salmo 134. Continuamente eles faziam toda essa, irmãos, a celebração. E as músicas e o texto bíblico que eles usavam, nós temos aqui, irmãos, salmos de romagem, de degraus, porque, irmãos, fala de subida. Eles subiam os montes até a cidade de Jerusalém. Nessa noite eu queria, sem demoras, irmãos, falar nesse texto acerca de Deus, o guarda eterno dos eleitos. Porque é precisamente isso que nós vemos nesse texto: Deus como o guarda dos eleitos, aquele que protege o seu povo, o povo da aliança, aquele que abençoa a igreja. E é nessa perspectiva, meus irmãos, que o autor então escreve o Salmo 121. E se os irmãos observarem, os irmãos verão que aqui no texto ele enaltece o ser de Deus e ele mostra para nós um Deus pessoal que está entre nós, que se move entre nós, que nos auxilia nos momentos de dificuldades, nos momentos, irmãos, de tribulação. Eu queria trazer então 3 lições nesse texto, meus amados irmãos, porque, por certo, nós temos essas 3 lições aqui nesse salmo. O que nós aprendemos no texto, então, em primeiro lugar, é que Deus, como guarda dos eleitos, nós aprendemos que Ele, meus irmãos, preserva o povo da aliança. Vejam, por favor, o versículo 1. O versículo 1 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Para nós entendermos, irmãos, aqui a oração, a indagação, a pergunta do salmista, nós precisamos voltar um pouquinho os nossos olhos. Por favor, eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 16. Porque os hebreus, eles deveriam subir para adorar onde? No templo. Deuteronômio, capítulo 16, de 1 a 17. Eu vou tirar alguns versículos. Vejam o versículo 2, por favor. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus, do rebanho e do gado, no lugar que o Senhor... Quem foi que escolheu? No lugar que o Senhor escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Por favor, adiante um pouquinho, o versículo 5 diz: não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Aqui nós temos, irmãos, a festa da Páscoa. Por sinal, caminhemos mais um pouquinho, versículo 11. Vejam, agora nós temos a festa dos Pentecostes. Diz o texto: alegrar-te-ás perante o Senhor teu Deus, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro da tua cidade, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão no meio de ti. Vejam, no lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Meus irmãos, e o versículo 16 agora, acompanhe, diz: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos, porém não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então o que nós temos aqui é, irmãos, uma ordenança. Os hebreus deveriam subir até o templo. E a pergunta, e sem dúvida os irmãos sabem onde se localizava o templo, nós temos aí no Salmo 122, irmãos, em Jerusalém. E, queridos irmãos, notem
que no primeiro versículo ele vai falar da necessidade do socorro. Vejam agora, por favor, Salmo 120. Nós temos aqui uma pessoa ou várias pessoas caminhando. Salmo 120, ele mostra onde, o texto mostra onde esse adorador está presente. Versículo 5: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Notem, meus amados irmãos, que ele está em Meseque e agora ele precisa subir para Jerusalém, como está aí no versículo 2 do capítulo 122. Que ele foi, subiu os montes e agora ele se encontra em Jerusalém. Mas, irmãos, uma pergunta que surge aqui é a seguinte: o que tinha nessa jornada? Por que ele clama por socorro? Ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aqui, queridos, os peregrinos poderiam machucar, escorregar, poderiam sofrer alguma lesão, alguma insolação, ter durante a sua peregrinação alguma doença durante a noite. Mas precisamente, meus amados irmãos, aqui nós temos uma referência aos perigos de assaltantes. Quando ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eles passavam, para irem a Jerusalém, eles precisavam passar por esses montes. Essa é uma pista do Salmo. Perigos durante a viagem. Mas o curioso do texto é que Deus, ele vai, ao longo da jornada, preservando o seu povo na mesma. No Salmo 121, meus irmãos, além dessa questão do perigo, nós temos também aqui no texto que a idolatria, ela também é repreendida no texto. Durante a época que esse salmo foi escrito, como os irmãos que já leram o Antigo Testamento sabem, a Palestina estava, meus irmãos, infestada de culto idólatra. E grande parte desse culto idólatra acontecia onde? Nos montes. E quando nós, então, irmãos, vemos o salmista dizendo: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Sem dúvida, meus irmãos, durante essa peregrinação, além do perigo que rondava os peregrinos, os piedosos, havia também, meus irmãos, permeava durante o trajeto o sentimento, irmãos, as coisas que eles viam durante essa peregrinação. E uma dessas coisas que eles viam era a falsa adoração. É curioso nós pensarmos dessa forma, porque, meus irmãos, nesses montes, os falsos adoradores, por assim dizer, eles buscavam a fertilidade da terra, eles buscavam sentir-se bem, eles buscavam também, durante os seus cultos, proteção do mal. Mas o curioso do texto, irmãos, na perspectiva do Antigo Testamento, é que os sacerdotes pagãos, durante toda essa peregrinação, poderiam então oferecer a esses adoradores um atalho espiritual, ou um novo caminho. E um novo caminho aqui se dá em conta, meus irmãos, a um tipo de alguma coisa que eles ofereciam. O Eugene Peterson, quando ele fala desse texto, ele diz que os falsos sacerdotes ou sacerdotes pagãos vendiam remédios, vendiam feitiços, vendiam encantamentos contra todos os perigos da estrada. Vejam, os adoradores do Deus vivo passavam pelos montes, eles viam esses sacerdotes pagãos, eles viam esse culto idólatra, e eles são, irmãos, por assim dizer, tentados a buscar um atalho. E a palavra de Deus diz para nós, em muitos textos bíblicos, em muitos, os irmãos observarem, os irmãos forem curiosos, os irmãos verão, por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 16, versículo 4, Jeremias 3, 23, Oséias 4, 11 e 13, que essa falsa adoração era muito comum nesse tempo.
E diante de todo o perigo, diante da falsa idolatria, diante do falso culto, diante da perspectiva de um novo atalho na caminhada, a resposta do salmista é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa, meus irmãos, é a resposta dele. Deus é aquele que preserva o seu povo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta dele é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, Deus se apresenta no texto sim como guarda dos eleitos, porque também, irmãos, em segundo lugar, Ele acompanha esse povo da aliança. O versículo 3 diz para nós que Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Notem essa palavra vacilar no texto, por favor. Essa palavra fala de escorregar, derrapar, cambalear, ser abalado. E durante o caminho, isso era possível. O hebreu piedoso subindo da tenda para Jerusalém adorar a Deus, era possível a queda. E diz o texto que desde a saída deles, eles deveriam ter essa compreensão que Deus estaria com eles, que Deus cuidaria deles. E é interessante, meus irmãos, esse texto, porque por 8 vezes Deus se apresenta no texto aqui, ou o autor mostra Deus, revela Deus como o guardião de Israel. O texto então, em seguida, mostra para nós, versículo 4, o versículo 3, finalzinho diz: não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E por várias vezes durante todo o texto ele vai dizer acerca de Deus guardando o seu povo, de Deus protegendo o seu povo durante a caminhada. Aqui o autor quer nos mostrar, irmãos, que Deus manifesta cuidado especial com o seu povo. Deus cuida de nós, mesmo quando nós estamos dormindo. Deus, Ele não dorme. É certo que Ele não dorme, o guarda de Israel, e Ele vai falar acerca disso. Deus não cochila. E na oração, ou na defesa de Elias, ele diz acerca disso, quando os profetas de Baal então adoraram, clamaram e retaliaram, ele diz: olha, clame mais alto. Pode ser que ele esteja dormindo. Ali uma ironia, porque o Deus de Israel não dorme, o Deus de Israel não cochila. Nada, irmão, surpreende Deus, nada no mundo. Se os irmãos observarem, essa é a perspectiva do Antigo Testamento, especialmente no Salmo 91, versículo 5 diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Não te assustarás nem do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Salmo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Pedro diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus, irmãos, o guarda de Israel, é digno de confiança, e Ele acompanha o seu povo, Ele está perto do seu povo. E o texto caminha, meus irmãos, e o autor então, ele usa
a metáfora da sombra. E o texto diz, ainda observem por favor, Deus acompanhando o seu povo, ele diz, lá no versículo 5, o Senhor é a tua sombra aonde? À tua direita. E aqui, meus irmãos, nós temos uma linguagem de tratados. Aqui nós temos uma aliança. Era a linguagem da época. Como nós sabemos, não tem como caminhar no sol sem perceber o reflexo da nossa sombra. Eu ando e vejo. E esse sentimento aqui no texto é um sentimento de aliança. Que Deus, irmãos, Ele nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. De dia a dia, mês a mês, ano após ano, estação após estação, em todo momento Deus está conosco. O Pai Celestial cuida das nossas vidas. Ele é a sombra à nossa direita, continuamente presente, meus irmãos. O sentido aqui, embora o povo de Deus esteja sujeito à infelicidade desse mundo, a sombra de Deus estará sempre ao seu lado, na caminhada, sem jamais nos deixar, em qualquer momento, meus irmãos, nem de dia e nem de noite. E Ele continua a nos mostrar Deus que acompanha o seu povo. Diz, de dia e de noite sempre presente. Ele diz, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Fala do cuidado do nosso Pai Celeste. Deus que cuida das nossas vidas, meus irmãos. Queria que nessa noite nós pudéssemos entender isso. Deus preserva o seu povo, mas Deus acompanha o seu povo na sua peregrinação, na sua caminhada rumo à presença do Eterno. O texto diz que também, lá no versículo 7, o Senhor te guardará de todo o mal. Aqui é uma referência a tudo, qualquer coisa que poderia nos prejudicar. Deus nos guardará de absolutamente qualquer tentação, qualquer ação do inimigo, tentando, meus irmãos, nos conduzir para longe de Deus. Deus, Ele é o Deus da aliança, o Deus que abençoa o seu povo. Dr. Martin Lloyd Jones, no sermão que ele, irmãos, fala acerca da ira de Deus sobre a nação de Israel, sermão pregado em 1964, ele diz o seguinte, eu queria que você atentasse para essa mensagem. Ele diz, o mundo está como está porque Deus retirou sua bênção. O mundo não tem direito a ela. Neste mundo estamos cercados por forças e espíritos malignos. E só Deus é mais poderoso que eles e pode retê-los e proteger-nos. Rejeite Deus e eles virão. E eles estão vindo, invadindo tudo atualmente. Todos os inimigos da humanidade a estão atacando com extraordinário e terrível poder. As forças do mal, do pecado, da impureza, das insinuações e de tudo quanto é torpe. As restrições da religião foram-se. A restrição imposta pelo Espírito Santo é retirada e as forças malignas estão invadindo o mundo como um verdadeiro dilúvio. E a nossa confusão moral aumenta semana após semana. Deus retirou sua proteção porque os homens e as mulheres disseram que não precisam dela. Isso em 1964. E é nesse sentido que o Salmo, então, ele nos revela, irmãos, Deus nos preservando
mas Deus também nos acompanhando na nossa peregrinação. Sem Ele, nós não podemos vencer nenhum mal, nada, absolutamente nada. Nós somos presas fáceis nas mãos de todos os nossos adversários. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos nesse texto também que Deus, além de preservar o seu povo, de acompanhar o seu povo, Deus, Ele governa todas as coisas. O texto diz, no finalzinho do texto: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. O Senhor, Ele tem o controle de tudo. E aqui, irmãos, é uma referência às atividades diárias, todas elas. Quem controla todas as coisas? Deus. Se os irmãos observarem lá, Deuteronômio capítulo 28, versículo 6, o que nós temos aqui no capítulo 121 do Salmo, no versículo 8, nós temos o sinal da bênção de Deus. Uma vez que nós obedecemos a Deus, uma vez que nós somos tementes a Deus, nós somos então guardados por Deus. Nós somos, meus irmãos, governados por Deus. Deus vai nos abençoar, Deus vai guardar as nossas vidas. E se alguma coisa contrária acontecer daquilo que nós entendemos, alguma coisa ruim, é porque, meus irmãos, Deus também nas coisas ruins, Ele quer promover a sua glória. Mas vejam, irmãos, nós estamos tratando de um contexto, um salmo escrito há muitos anos atrás. E fala de um contexto áspero, perigoso, contexto extremamente difícil. Mas Deus está prometendo ao seu povo: olha, eu vou preservar vocês, eu vou acompanhar vocês, e eu vou governar vocês durante toda a peregrinação. A bênção de Deus estava sobre Israel, a bênção de Deus estava sobre o seu povo. É nesse sentido que Samuel diz lá em 1 Samuel 7,12: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus governa as nossas vidas. Deus tem o controle de tudo. Naquele momento Samuel entendeu exatamente isso. Todas as coisas são conduzidas e guiadas por Deus. No Salmo 121, meus irmãos, também nós entendemos algo precioso. Por 3 vezes o salmista refere-se a Deus pelo nome pessoal, Deus da aliança. Deus, Ele é honrado como Senhor. E aqui nós cremos que não é, meus irmãos, acaso. O texto diz para nós que Deus, Ele é o Senhor. Versículo 1 diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor. E aí ele prossegue falando, versículo 5, o Senhor é quem te guarda. O versículo 5 novamente, o Senhor é a tua sombra, o Senhor te guardará. O versículo 8, o Senhor guardará a tua saída. Não somente, irmãos, algumas vezes, mas muitas vezes, mais de 3 vezes no texto, Deus usando, nos mostrando que Ele é o Senhor. E aqui o nome de Deus revela algo precioso para nós. Fala do Deus da aliança. É o nome pessoal de Deus no Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta: quem é que está me enviando? O que farei? O que falarei a Israel? Ele responde: diga a Israel, o eu sou me enviou. Está lá em Êxodo capítulo 3, de 13 a 14, irmãos. E lá naquele texto Deus descreve a Ele mesmo como Deus dá aliança à história do seu povo. Deus, irmãos,
Ele governa todas as coisas, o Deus da aliança que nós servimos. O texto também do Salmo 121, irmãos, honra a Deus como o Criador de todas as coisas. E Ele é proposital nesse sentido. E aqui fala do Deus que cuida de tudo. Quando Ele pergunta, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Criador. Deus, Ele é sustentador de todo mundo, e todas as coisas estão em suas mãos. Que exprime, irmãos, para nós o governo de Deus. E nós vemos isso muito nos Salmos. Queria que nessa noite nós pensássemos um pouco acerca disso. E Deus nessa noite, meus irmãos, nos abençoe, para que nós entendamos que Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que governa, é o Deus que governa o seu povo. E eu queria encerrar esse momento trazendo algumas lições para as nossas vidas. E a primeira lição, irmãos, nós devemos atentar nessa noite, é que Deus, pela sua misericórdia, Ele tem cuidado de nós. E uma vez que Deus tem demonstrado misericórdia ao seu povo, o que fazer, meus irmãos? Nós temos que ir ao encontro dEle, entendendo que Ele é o Senhor da história. A vida cristã fala disso, o encontro com Deus, ir a Deus, buscar a Deus. É reflexo contínuo nas nossas vidas. Nós devemos constantemente buscar a Deus. O texto nos ensina também, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos nesse mundo cheio de tribulação e sofrimento. Deus nos acompanha na jornada. E quando os filósofos tentam dar resposta à questão do sofrimento humano, as Escrituras Sagradas revelam que Deus, Ele nos ama tanto, que o sofrimento é tão importante para Deus, o sofrimento humano, que Deus sofreu em lugar do seu povo. Deus sofreu por nós. Nós não vemos isso em nenhum outro lugar, meus irmãos. Um Deus que sofre. Cristo subiu à cruz e pagou um alto preço para que nós desfrutássemos da presença de Deus. O texto nos ensina também que devemos desfrutar do favor divino. Mas desfrutar do favor divino, irmãos, nós devemos entender que isso é reflexo do nosso amor, devoção e obediência ao Senhor da aliança. Queremos desfrutar de benesses do Senhor, de bênçãos, mas isso deve ser reflexo do nosso amor a Deus. Não é possível experimentarmos as bênçãos de Deus se nós, irmãos, não somos obedientes a Ele. E finalmente, eu queria encerrar dizendo a você nessa noite: não coloque sua confiança em horóscopos, não coloque sua confiança em ídolos, nem em homens, nem tampouco em sua força. Devemos confiar no Senhor. Devemos dizer como o salmista diz, quando ele pergunta diante dos perigos da viagem, diante dos dilemas da viagem: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Que nós nessa noite possamos pensar nisso, irmãos. Coloque a sua confiança em Deus. Você deve depositar totalmente a sua fé em Deus e nem em outro.
Que a graça de Deus nessa noite se manifeste mais uma vez nas nossas vidas. Que nós, irmãos, entendamos o valor da palavra e que a palavra ministre aos nossos corações.